Quais são os objetivos que a gente tem que ter na hora de produzir um conteúdo? Erra de forma grosseira a pessoa que acha que o conteúdo tem que simplesmente ser um conteúdo educativo. Então, eu sempre vou ensinar para as pessoas alguma coisa. E essa é uma grande mentira. Lógico que você vai ensinar para as pessoas. Isso faz parte de um dos objetivos do seu conteúdo. Porém, o seu conteúdo não pode se restringir a só ensinar algo para a sua audiência. A gente precisa de muito mais do que isso para que a gente consiga vender ao final. Nós simplesmente aqui não queremos ser produtores de conteúdo na linha de influenciadores digitais, né? Essa não é a nossa ideia. A nossa ideia aqui é utilizar o conteúdo para depois vender alguma coisa, que no caso é o seu produto digital. Então essa é a nossa ideia, a gente tem essa intencionalidade na hora que a gente fala da produção de conteúdo. Porém, as pessoas tendem a confundir, achando que assim, então beleza, porque eu quero vender alguma coisa no final, eu tenho que só ensinar para a pessoa. E não, o que faz o digital ser diferente do offline, o nosso mercado do marketing digital voltado para a venda de infoprodutos, é muito essa ideia do posicionamento da pessoa perante a audiência. E o digital, o que ele faz? O que ele proporciona pra gente? A possibilidade de criar uma conexão e uma proximidade que o offline não tem. Muitas vezes no offline a gente só vê a pessoa como uma autoridade, só que ela é muito distante, ela sempre está num palco, ela sempre está num lugar, numa posição de um professor, uma posição de uma autoridade muito inacessível. E o digital, ele corta essa inacessibilidade, fazendo com que a pessoa pareça para a audiência, e que seja, né, a ideia é que seja, não só pareça, ser uma pessoa acessível, ser uma pessoa que tem uma vida, ser uma pessoa que eu participo não só do palco dela, mas dos bastidores da vida dela, que eu conheço aquela pessoa, que eu gosto daquela pessoa, como pessoa e não só como autoridade, como professor. E a gente vem para o nosso primeiro objetivo quando eu estou falando de produção de conteúdo, que é gerar conexão. A minha ideia inicial é essa geração de conexão com a minha audiência. Eu tenho que me conectar com a pessoa que está do outro lado como pessoa. As pessoas vão gostar de se conectar com outras. A internet, ela tem essa força de parecer que a gente é amigo de pessoas que a gente sequer nunca viu, que a gente sequer nunca encontrou, porque a gente participa do dia dela através das ferramentas que a gente tem disponível no meio digital, como os stories, por exemplo, que é uma grande ferramenta de conexão. Então, o que você tem que buscar com a sua audiência? Que você se conecte com ela através de pontos em comum que vocês tenham. A conexão é fazer com que a pessoa goste de você e não só do seu conteúdo. A pessoa se conecte com você e não só com o seu produto. Que ela queira consumir você e não só aquilo que você oferece. A conexão, ela é efetiva quando a pessoa quer comprar qualquer coisa que você vender, porque ela se conecta com a sua essência, com aquilo que você tem para oferecer, com aquilo que é a sua verdade, com a sua autenticidade, com a sua comunicação, com quem você é no dia a dia, não só na frente de uma câmera dando uma aula. Então, quanto mais você conseguir gerar essa conexão com a sua audiência, melhor. E a conexão, ela é gerada com pontos em comum, com a ideia de que eu estou conversando com uma amiga, com a ideia de admiração, com a ideia de que, cara, aquela pessoa é uma pessoa de verdade. Sabe aquele sentimento de gente como a gente? Isso gera essa conexão. Da pessoa mostrar o dia a dia dela, mostrar muitas vezes os bastidores dela, mostrar um pouco a vida dela, para que a audiência possa ver que ela é uma pessoa de verdade. A gente tem que quebrar um pouco aquela ideia, aquela idolatria de que eu tenho fãs, de que eu sou superior, de que eu sou professor, de que eu sou autoridade. Às vezes você se colocar mostrando para as pessoas que você tem as mesmas dores que ela, que você também tem problemas, que você também tem um dia ruim, que você também tem um dia que você acorda e o cabelo não tá bonito, que você também tem um dia que você briga com o marido, que você também tem um dia em que parece que tudo tá dando errado. As pessoas gostam de saber que você não é perfeito.
A perfeição incomoda. E acaba que a internet tenta cada vez mais criar um nível de perfeição das pessoas. E quanto menos perfeito você é, mais você se aproxima da sua audiência, mais você mostra para ela que vocês são pessoas que podem estar vivendo as mesmas coisas, mas que ela também possa te olhar com um olhar de inspiração, um olhar de admiração. Então você mostrar, né, os perrengues que você já passou, mas que você superou, de você mostrar ali a sua jornada, o caminho que você fez até chegar ali. Pontos da sua história que podem se conectar com a história do outro. Pontos do seu dia a dia, da sua rotina, que podem também fazer parte da rotina da outra pessoa. Então é isso que você tem que buscar. A pessoa tem que gostar de você por você e não só pelo conteúdo que você oferece. O conteúdo vem depois da conexão que você gera com a sua audiência. O segundo objetivo do seu conteúdo é entreter. Sim, entretenimento. É verdade, as pessoas não querem só conteúdos técnicos. As pessoas querem rir com você. As pessoas querem olhar e falar assim, nossa, que engraçado isso que tá passando. Porque as pessoas vêm para redes sociais, gente, principalmente, por exemplo, Instagram, TikTok, elas vêm com a ideia de querer se desligar, se divertir, se entreter. Naquele momento, elas não estão buscando um conteúdo muito denso, elas não estão buscando aprender uma coisa. Pensa comigo, ninguém abre o Instagram e fala assim, nossa, agora eu vou aprender como adestrar o meu cachorro. Ela não entra no Instagram assim. Esse não é um perfil de consumo da plataforma Instagram, por exemplo, nem da plataforma TikTok. A gente vai falar sobre o perfil de consumo de cada plataforma ainda nesse módulo. Mas para você entender que as pessoas também querem rir um pouco com você. Elas querem se divertir um pouco com você. Então, às vezes, você trazer uma dose de leveza, de humor, de brincadeira, de quebra de padrão para o seu conteúdo vai ser muito bom. Porque a pessoa vai ver que você não é só aquela pessoa ultramente técnica, que ela não vai buscar de você só o técnico, ela vai saber que ela também pode se divertir com você. Então o seu perfil para ela não vai ser só um perfil de conteúdo técnico, denso, vai ser um perfil de uma pessoa que ela de fato gosta de acompanhar, porque no fundo tem essa ideia de entretenimento. Pensa no Big Brother, gente. O Big Brother ele é um programa de entretenimento. Só que as pessoas elas estão literalmente passando o dia a dia dela ali dentro daquela casa. E as pessoas que estão assistindo, elas gostam de ver aquilo ali, porque aquilo ali entretém elas, ou seja, deixa elas focadas naquilo ali de forma leve, de forma que ela quer assistir aquilo ali. Então, quando eu tô falando de entretenimento, eu tô falando disso. Não é necessariamente fazer piada, não é necessariamente fazer dancinha, não é necessariamente tentar ser engraçado de forma forçada. Não, é trazer um pouco de leveza, um pouco de descontração, um pouco de zoeira, às vezes compartilhar alguma coisa engraçada que aconteceu no seu dia, alguma coisa diferente que aconteceu no seu dia, ou até mesmo a forma, o formato que você traz um conteúdo, trazer ele um pouco mais leve, independente da área que você atue. Por exemplo, quando eu atuava na área jurídica, no meu canal no YouTube, tinha o Eu Nunca Jurídico. Eu pegava temas jurídicos importantes e trazia dentro de uma brincadeira engraçada e abordava de uma forma mais divertida. É o que o Paulo Cuenca, por exemplo, chama de infoterimento. É você trazer a informação com um quê de entretenimento. E eu acho isso muito sensacional. Você pega um tema que ele é denso, então nas perguntas do Eu Nunca tinham temas fortes, temas importantes, só que a gente abordava dentro de um formato de uma brincadeira mais simples, mais leve. Então deixava o conteúdo não com aquela carga de um conteúdo jurídico, deixava o conteúdo com uma carga mais leve, mas passando uma informação importante. Então toda vez que você consegue trazer isso para o seu conteúdo, ele se torna mais palatável, mais digerível ali pela sua audiência e faz com que ela consuma de forma mais eficiente, sem que ela sempre associe o seu tema a um tema denso e pesado, por mais técnico que seja o tema que você aborda. A terceira coisa que o seu conteúdo precisa fazer é inspirar. A gente precisa ter conteúdos inspiracionais dentro da nossa produção.
Por quê? Porque as pessoas gostam de se inspirar, as pessoas gostam de se emocionar, elas gostam de sentir superação. Isso faz parte de uma boa narrativa. Pensa em filme, gente. Todo filme tem um quê emocional, tem alguma coisa que desperta uma emoção em você. E o conteúdo inspiracional, ele vai fazer isso, de você mostrar superações do seu dia, superações da sua jornada, mostrar para a pessoa que ela consegue, até mesmo frases de efeito que inspiram. Você tem que motivar a sua audiência a continuar. Você tem que entender que na jornada do que ela está passando, do que você está ensinando para ela, do que você está ajudando ela, no problema que ela tem, ela vai ter altos e baixos. Então, para que você não perca a pessoa no momento que ela estiver no baixo, que ela tá ali pensando em desistir, você tem que ser a inspiração para jogar ela para cima. Você tem que ajudar ela, esticando a mão para ela com o conteúdo e falando, cara, sai daí porque eu já saí, vem cá, me dá a mão que eu vou te ajudar, você não tá sozinho, você não tá sozinha. Você tem que gerar essa inspiração nela de motivar ela a continuar na jornada, porque ela vai precisar. Você sabe disso, você passa por perrengues na sua jornada e de vez em quando você escutar uma coisa que uma pessoa falou ou você ler alguma coisa que uma pessoa escreveu, não te dá um gás, não te dá uma vontade, tipo, cara, não, é verdade, deixa eu continuar. Você tem que fazer isso pela sua audiência também. A quarta coisa que o seu conteúdo precisa fazer, aí sim, é ensinar. Obviamente, se a gente vai vender um produto, um infoproduto, que nada mais é do que o empacotamento de um conhecimento, que é a solução de um problema, você precisa ensinar a sua audiência, mostrando para ela que você tem domínio daquele tema, porque é isso que vai te gerar autoridade. O conteúdo técnico, ele vai te ajudar a gerar autoridade sobre determinado assunto. Ele vai te ajudar a mostrar para sua audiência que você tem a solução para aquele problema que ela detém. Então, não pode faltar dentro da sua produção de conteúdo o conteúdo técnico. O conteúdo em que você, de fato, ensina alguma coisa. Aquele conteúdo que a pessoa pega, olha e fala, aprendi, entendi isso aqui, que legal. Gera nela um micro resultado de conhecimento. Você gerou para ela esse micro resultado de conhecimento. É por isso que esse ponto é muito importante, porque isso vai te gerar o quê? Autoridade. Quanto mais eu domino determinado tema, mais eu sou uma autoridade naquilo ali. E se eu sou uma autoridade que ainda gero conexão, que ainda consigo inspirar e que eu ainda entretenho o meu público, aí você é muito maravilhoso, muito maravilhosa, entendeu? E é essa a ideia. Então tem que ter um conteúdo técnico, tem que ter um conteúdo que ensina alguma coisa. Não pode só inspirar, não pode só entreter, não pode só pensar em conectar. Eu preciso mostrar que eu tenho domínio daquela matéria do que eu tô falando. Eu tenho que mostrar que eu sei a solução daquele problema que a audiência tem, para que ela deseje o meu produto e ela me veja como alguém que domina aquilo ali, me veja como uma autoridade. O que me leva para o nosso último objetivo, para o nosso quinto e último objetivo com a produção de conteúdo, que é convencer. Você precisa conseguir vender para a pessoa. Então, o seu conteúdo, ele tem que sempre mostrar que existe um próximo passo. É a ideia de que eu vou te entregar muita coisa de valor aqui, eu vou gerar muito valor para você, eu vou te ensinar, você vai aprender, mas você precisa conseguir gerar na pessoa um desejo pelo próximo passo, um desejo pelo próximo nível. Ela tem que entender que ela tem um problema, que existe solução, que você oferece uma solução, ela ter consciência do seu produto assim que você tiver o produto e que ela deseje esse produto. Então, o seu conteúdo também tem que ter a parte de venda, tem que ter a parte de persuasão, tem que ter a parte de trazer a pessoa do gratuito e levar a pessoa para o pago. Ela tem que conseguir enxergar claramente a transformação que você é capaz de gerar na vida dela. E ela não tem que só enxergar, ela tem que desejar isso também. Porque a venda, né, o próximo passo, ele vai vir de fato para arrematar tudo isso que você construiu antes. Então você pegou um conteúdo técnico, você gerou conexão com a pessoa, então você fez ela gostar de você, ela te admirar, você inspirou a pessoa, você motivou ela a não desistir, você traz o seu conteúdo técnico que gera essa autoridade para você, que faz com que a pessoa confie no seu trabalho, você quebra o padrão trazendo o entretenimento para dentro do seu conteúdo, ou seja, você traz leveza, você traz diversão, você faz com que a pessoa goste de consumir seu conteúdo, você faz com que a pessoa sinta vontade de consumir o seu conteúdo, porque o seu
seu conteúdo tem esse DNA, tem essa força. Depois que você faz tudo isso, você consegue mostrar pra ela o seguinte: existe um próximo passo onde eu pego na sua mão e eu te ajudo a resolver esse problema de uma vez por todas. E ela deseja isso. O seu conteúdo tem que ter esse viés de levar a pessoa pro próximo nível, de fazer com que ela deseje o próximo nível, que ela deseje o produto que você tem para oferecer. Então você vai pegar esses 5 pilares da produção de conteúdo e vai intencionalmente colocar isso aqui na produção de conteúdo. Então qual que é o meu objetivo com esse post? É inspirar? É entreter? É ensinar? É gerar conexão? É isso que você tem que pensar na hora de escrever os seus posts, na hora de produzir o conteúdo no formato que seja. Ele tem que ser intencional com alguma dessas ideias ou até a mistura de alguma delas.